Olá, olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à pós-graduação em Direito Penal da Verbo Jurídico. Pós-graduação em que trataremos de um novo título do Código Penal, o título 12, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, ok? Um tema novo, né? Um título recém-inserido no Código que nós vamos aqui entender. Vamos trabalhar aqui com algumas proposições jurídicas iniciais para que possamos entender o motivo principal da inserção desses crimes e da revogação da Lei de Segurança Nacional, né, que se deu aqui no bojo do mesmo projeto, tudo bem? Mas antes de adentrarmos então a nossa matéria específica, deixe-me me apresentar a vocês, bem como apresentar a ementa da nossa aula, né, aquilo que nós iremos discutir, aquilo que nós iremos estudar. Vamos lá então? Vejam, então, nós estamos aqui, né, no bojo tratando, né, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tá? Deixe-me me apresentar primeiro para que vocês me conheçam. Meu nome é Marcelo Ricardo Colasso, eu sou mestre em desenvolvimento de sociedade, sou especialista também em ciências criminais e docência no ensino superior e delegado de polícia na Polícia Civil de Santa Catarina. Do que nós trataremos? A nossa ementa. Então vejam, nós vamos tratar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E dentro, então, desse título, nós teremos crimes contra a soberania nacional, crimes contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. É muito interessante isso também, né? Um bem jurídico diverso aqui, e contra o funcionamento dos serviços essenciais. Aí, pessoal, então é uma matéria nova, nós não temos ainda discussões jurisprudenciais em relação a ela, a doutrina vai se formando também. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Entender o motivo dessa inserção desse título, né? Entender aqui também, né, saber os motivos da revogação da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 83, por que ela foi revogada, por que alguns tipos foram inseridos, então, agora no Código. Tudo bem? E entender esse movimento inicial para que possamos, então, compreender o texto de lei e nos aprofundar cada vez mais no tema. Tudo bem? Vamos dar, então, início, vamos começar a conversar aqui de temas iniciais para que possamos entender quais foram os motivos, professor, o que está efetivamente protegendo esse título 12. Vamos lá? Vem na tela aqui então comigo, pessoal, vamos para o nosso material. Nós vamos tratar aqui então, né, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu trouxe um texto para que entendamos isso, tá? Então vamos lá. A priori, é relevante salientarmos que estamos diante de matéria criminal, atrelada a um importante princípio, olha, um princípio fundamental constitucional que é ligado ao ideal democrático, ou seja, o Estado Democrático de Direito, que está incerto lá no artigo 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos fazer a leitura do artigo 1º aqui, olha. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, né? E tem como fundamento, eu coloquei uma mnemônica aqui, pessoal, o Sóci Diva Plu. Como assim, professor, Sóci Diva Plu? Não é? Então, quais são os fundamentos aqui? Olha, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o chamado pluralismo político. Volta aí comigo, né? Para quem estuda para concursos, para quem está nesse mundo do concurso, sabe que as mnemônicas nos ajudam aqui, o só, se, diva, plu, são os fundamentos. Mas é importante sabermos que aqui esse artigo 1º nos traz a forma de Estado, a forma de governo, não é? A maneira com que é conduzido o nosso Estado. O nosso Estado é um Estado democrático, um Estado do povo, mas ele tem um norte, ele tem uma linha mestra, o direito. O Estado democrático segue, então, uma linha do direito, uma linha jurídica, e é um importante fundamento da nossa República que deve, sim, ser protegido. E olha que interessante, o próprio Constituinte originário, ele já fez inserir na Constituição, no artigo 5º, lá no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, uma proteção especial a esse bem
tão importante a nós, que é o Estado Democrático de Direito. Ele fez inserir um mandado constitucional de criminalização. Para quê? Para que nós tenhamos, então, ao menos, de forma abstrata, por óbvio, né, que o direito é um dever ser, né, é uma matéria de dever ser, uma proteção a esse bem jurídico. Vamos ver isso, vamos entender, vamos pontuar e sedimentar esse conhecimento que é importante dos mandados constitucionais de criminalização. Então vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó, dando continuidade, eu quero que vocês vejam aqui até o texto que eu trouxe. Vocês receberão esse material, não é? Juntamente na aula aqui. Não obstante, com o intuito de proteger referido princípio e as instituições democráticas, o Constituinte originário fez inserir no texto constitucional o que, meus queridos e queridas? Um mandado de criminalização. Inclusive um mandado, aqui, aí voltou, um tiltzinho aí, um mandado explícito, né? Restando evidenciado o quê? A sua responsabilidade em tipificar condutas que atentem diretamente contra o Estado Democrático de Direito. E olhem, está aqui artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o quê? O Estado democrático, tá? Volta aqui para mim. Então veja, nós estamos colocando aqui uma linha temporal em relação à proteção desse bem jurídico. Por que, professor, isso? Porque nós, em tese, já tínhamos uma proteção a esse bem jurídico com leis anteriores à Constituição, porque sabemos que antes da Constituição de 88, nós vivíamos num regime ditatorial, num regime político-militar. E aí os bens jurídicos lá protegidos não tinham a mesma proteção com a mesma relevância que se tem depois da Constituição Cidadã, que possui fundamentos diversos, tá? Por que eu digo isso? Porque antes da Constituição, e recepcionado por ela, apesar de várias críticas, nós tínhamos a Lei 7.170 de 83, ou seja, uma lei ali do período ditatorial, né? Uma lei que surgiu durante o regime militar, que tem como nome iures a segurança nacional. Segurança nacional, esse termo que não se confunde com o Estado Democrático de Direito, não se confunde com a democracia, com o governo do povo que é regido pelo direito. Mas nós veremos isso à frente, é uma crítica muito grande que se faz, que a Lei de Segurança Nacional, ela estava a proteger o próprio Estado, mas não o Estado democrático. Estava tentando trazer uma legitimidade àquele governo. Dizer aí, olha, não atentem contra esse governo militar que está aqui, porque nós temos uma segurança, uma lei que inclusive, né, que trata de temas vinculados à segurança nacional, à segurança desse governo. Essa é uma crítica. Então nós tínhamos essa lei, por óbvio tivemos várias leis de segurança nacional, né? Não só essa, anteriores a essa já, né? Mas é que estava vigente até a inserção desse capítulo 12 aí. Tá? Esse título 2 do Código Penal, ele veio junto com a revogação da antiga Lei de Segurança Nacional. E, por óbvio, as críticas são que essa lei, ela não tinha verdadeiramente um viés de proteger o Estado democrático. Vamos entender mais isso, porque eu falei, né, o material será levado a vocês, mas é importante que façamos essa leitura em conjunto e vamos aqui discutindo, né? Vocês vão me ouvindo aí e vocês vão mentalizando e vão pensando também, abstraindo isso para tentar entender quais foram. Nesse bloco inicial, nós teremos aqui 4 blocos, 2 horinhas, rapidinho, né? Mas nesse bloco inicial eu quero que vocês entendam as premissas básicas, o que motivou o legislador a retirar uma lei e inserir esse título no Código Penal. Vamos lá? Então vamos dar continuidade aqui. Eu até constei, porém, mesmo diante da promulgação da Carta Constitucional, nós convivíamos com a Lei 7.170 de 83, concebida durante o período da ditadura militar, que trazia como princípio, eu já falei para vocês, olha, era segurança nacional, né? Os termos são bem diversos, né? Então, ao analisar os dispositivos da Lei 7.170, né, de 83, se pode evidenciar ser ela aivada de forte tendência a uma defesa da doutrina da segurança nacional,
Segurança Nacional, que, convenhamos, inservível para proteger o Estado Democrático de Direito, sendo assim o que? Alvo de severas críticas doutrinárias acerca da sua legitimidade. Então volta aqui, professor, qual foi o escopo fundamental então da edição, da revogação dessa lei e da edição de uma nova lei que insere alguns crimes no Código Penal, não todos que estavam lá? Justamente a crítica em dizer, esta lei ela não está efetivamente aqui preocupado com o Estado democrático, com as liberdades públicas, constitucionais, individuais. Não, ela estava preocupada com o próprio Estado no sentido de governo, de governança, de uma segurança nacional para que os integrantes, então, do governo se sentissem mais seguros, né, na forma de administrar aquela situação, aquela forma de gerência do Estado em que eles estavam à frente. Tá? Então, o que acontece, então, que movimento acontece após tantas críticas, após a Constituição de 88? A revogação da lei, por meio de outra lei. Vamos ver isso? Vamos lá. Então, agora, enfim, o legislador, por meio da lei 14.197 de 2021, muito recente, resolveu revogar a lei 7.170 de 83. Porém, óbvio, né? Pessoal, olha aqui, óbvio, ele revogou, mas alguns esses bens jurídicos, alguns daqueles tipos, daquelas condutas não estavam previstas no Código Penal ou em outras leis, por óbvio, preocupados com a manutenção de alguns deles, preocupados com o sistema, não é? Com o governo, com a forma de governo, com a forma de Estado, com a teoria geral do Estado, que nós aprendemos lá no direito administrativo, nós passaremos aqui por ela também, não é? O legislador, peraí, vou revogar aquela lei, entretanto, alguns aqui dos bens jurídicos e condutas devem continuar sendo criminalizados. Vamos inseri-los no Código Penal, tá? Vem aqui comigo, então o que fez, né? Porém, inseriu vários tipos presentes na Lei de Segurança no novo título 12 do Código Penal, denominado dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Legal? Então, entenderam agora? Isso é o inicial. Vamos entender, né? Aqui é Gênese. Por que nós temos esse título? Da onde surgiu esse título? E agora nós vamos adentrando a eles, entendendo um pouco mais os títulos, né? Para que até que cheguemos, então, aos tipos penais especificamente. Vamos continuar? Vamos lá, então, pessoal. Olha aqui, dando continuidade, eu trouxe algumas observações também que são importantes. A primeira delas, olha, percebam que o legislador faz um movimento contrário ao que fazia desde a década de 80, tá? Quando começou a editar leis penais esparsas, a exemplo, olha, volta aqui, primeiro vamos entender isso, né? Nós vemos que a partir da década de 80, sobretudo antes, já tinha mais década de 80 e 90, nós tivemos a edição de inúmeras leis esparsas. Né? Nós começamos lá, né, tendo leis de crimes ambientais, e fomos evoluindo Código de Defesa do Consumidor com tipos criminais, Estatuto do Idoso com tipos criminais, vamos lá, Lei Maria da Penha, Lei de Crimes Hediondos, lei de Drogas, Lei de Armas, ou seja, notem, e vocês sabem, vocês veem isso, que hoje estudar o Código Penal não é mais saber de direito penal. É saber uma pequena parcela, porque a grande maioria dos tipos estão fora do Código Penal. Estão nas chamadas leis esparsas. Então o legislador vinha com esse modo de agir, com esse modo de tipificar. Agora nós estamos vendo um movimento contrário. Como aconteceu aqui com a Lei de Segurança Nacional, aconteceu há pouco tempo com a Lei de Licitações, a Lei 8666, lá no seu capítulo de crimes. Eles foram todos revogados e inseridos também no Código Penal. Então vejam, né? É só para que vocês tenham esse conhecimento, para que vocês abram os olhos aí que pode ser cobrado de vocês futuramente, né? Um movimento contrário do legislador, que antes retirava do Código Penal, parece que agora está
está revogando lá os crimes das leis esparsas e trazendo ao Código Penal. Não vejo como ruim. Eu vejo que fica mais organizado, todas aquelas premissas básicas, né, da parte geral, que se aplica a todo o código, fica de melhor compreensão, melhor aplicação, né, mas não sei se isso continuará. O que nós podemos ver é que já com a lei de licitações isso aconteceu e agora acontece com a lei de segurança nacional. Revoga-se lá e os tipos vêm para o código. Então, voltamos aqui, olha, então a exemplo que eu falei agora da lei 14.133 também de 2021, que ela revogou os crimes da 8666, a lei de licitações, tá? Agora, também a lei 14.197 de 2021 também revogou a Lei de Segurança Nacional, inserindo alguns de seus tipos penais no Código, tá bom? E aqui, ó, antes de adentrarmos aos crimes em espécie, é importante relembrarmos de alguns institutos penais que deverão ser aplicados em decorrência das alterações, supressões e acréscimos de alguns tipos penais promovidos pela nova lei, bem como a natureza jurídica e a competência jurisdicional. Então, volta aqui, nós sabemos que quando há uma mudança, uma revogação de uma lei, né, e a criação, porque nós tivemos, se revogou lá, a criação de novos tipos penais, que protegem em tese aqui o mesmo bem jurídico, ou que possuem, então, né, temas ou textos muito parecidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo viés, nós nos deparamos com alguns institutos penais que são importantes, às vezes a pessoa deixa de lado. Nós não podemos deixar de falar deles, tá? São temas gerais, né? Eu estou tomando uma aguinha, vocês tomem aí também uma aguinha, importante. São temas gerais, né, ligados, então, a esses crimes. Vamos a eles? Vamos lá. Vamos ver aqui o que nós temos que falar primeiro. Óbvio que no direito penal nós não podemos deixar de lado a lei penal no tempo. Tá? Mais um tilt aqui, o que dá? Aí, voltou. Lei penal do tempo. Então vamos lá. Quando tratamos do fenômeno da lei penal no tempo, alguns institutos, eles podem ser evidenciados, tá bom? Passou um pouquinho, pessoal. Aí foi. Sobretudo com base no artigo que, segundo do Código Penal. Tá? Será que aqui a nossa tela vai nos sacanear assim? Não, não vai. Vamos lá. Então, deixa eu ler esse artigo 2º para que a gente possa relembrar. Né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Volta aqui então. Professor, isso aqui são temas básicos, né, professor? A gente está voltando lá na parte geral do Código Penal, vendo temas que vimos muitas vezes na graduação, sim, mas agora com muito cuidado. Agora é uma aplicação mais prática aqui de alguns institutos que aparecem, né, vinculados à lei penal no tempo. E quais são eles, pessoal? Vamos ver? Vamos lá. Olha aqui, quais são esses temas que nós vamos falar? Olha, então quando a gente trata aqui da lei penal no tempo, nós temos alguns institutos. O primeiro deles é a novatio legis impeius. Volta aqui comigo. O que é a novatio legis impeius? Né? É o fenômeno, né, que ocorre quando uma nova lei vem criminalizar um fato que até então não era criminalizado, ou que vem recrudescer uma pena, por exemplo. Né? Então nós podemos dizer que quando uma nova lei criminaliza um fato que até preternamente, até anteriormente, não era tido como crime, ou que aumenta a pena, ou traz, não é, causas de aumento, muitas vezes, porque, professor, a pena é a mesma, mas se fosse uma causa de aumento. É uma novatio legis impeius, é uma nova lei prejudicial. Lembremos, então, que cada vez que nos depararmos aqui com um instituto que era era previsto na Lei de Segurança Nacional, que agora está inserido nesse novo título, mas com uma pena, um causa de aumento que a torne essa punição mais severa, nós estaremos sim diante de uma lei penal impeius,
tá? Mesmo aquela que cria um crime novo, com uma pena nova, o que aumenta, trazendo já um texto muito parecido com o que existia, aumenta a pena, ou ainda traz causas de aumento aqui que são prejudiciais. Lembrando que ela se aplica, então, do momento dali para frente, tá bom? Ela não vai ser retroativa. Essa lei mais prejudicial, e não esqueçam, ela não vai ser retroativa. Joia? Novatio legis impeius. Qual é a próxima? Vamos aqui na tela, olha aqui, ó, Novatio legis in melius. Volta, vamos lá, vamos entender isso. A lei penal nova, né, mais benéfica, né? E essa lei penal mais benéfica vai sim retroagir. Ou seja, se nós temos, e nós veremos isso, nós temos vários artigos desse título 12 que são iguais àqueles que estavam incertos na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, então, que nós temos uma novatio legis in melius, e se nós não temos um julgamento, nós estamos ainda na fase de execução dessa pena, quer dizer que ele pode sim ser aplicado retroativamente, porque nós estamos aqui a tratar, então, do mesmo crime, de uma mesma tipificação, e essa pessoa que ainda não foi condenada, ou que foi condenada e que está cumprindo, executando essa pena, pode ser beneficiada. Lembremos que essa nova lei, Novatio legis in melius, né, ou o abolitio criminis, que nós também veremos aqui, ele não respeita a coisa julgada. Não respeita a coisa julgada. Ele pode ser aplicado mesmo depois do trânsito em julgado, né? Só depois de extinta a pena, então, né, todo o cumprimento aí não se tem muito o que fazer, tá bom? Vamos continuar? Vem na tela que eu já falei aqui para vocês, então ligado também com a Novatio legis in melius, né, nós temos a chamado abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? A extirpação daquele tipo penal. Extirpa-se o tipo penal do ordenamento. Ora, se eu tenho a retirada daquele tipo penal, quer dizer que isso não é mais crime. Ah, mas professor, tem trânsito em julgado, e daí? Os efeitos penais, não esqueçam, os efeitos lá do parágrafo único do artigo 2º, pegadinha, né? Os efeitos penais são cessados, não os efeitos cíveis de uma indenização que seja dada lá com o trânsito em julgado. Tá? Mas os efeitos penais são extintos, mesmo após o trânsito julgado. Abolitio criminis. Quer dizer, então, se alguma conduta lá da Lei de Segurança Nacional, tá, pela qual o cidadão estava respondendo, ou já, né, respondendo criminalmente, processo judicial, ou já havia sido condenado e estava executando a pena, acabou por ali. Né? Esse abolício vai extinguir essa pena. Tá? E importante, o próximo instituto é muito importante porque nós veremos muito ele, e ele se liga aos dois primeiros, a Novatio legis impeius e in melius, que é a continuidade normativa típica. Vamos marcar lá? Olha aqui, ó. Então é o princípio, né, da continuidade normativo típica. O que é isso, professor? Ora, é basicamente o que nós falamos até agora com a revogação da lei e inserção dos crimes no Código Penal no título 12, tá? Apesar de parecer revogada, ou parecer revogado aquele tipo, ele não foi. Ele não foi. Por que não foi? Porque a mesma conduta que foi lá extirpada do ordenamento foi já inserida em outro código, foi inserida em outro diploma legal. Então, quando nós temos um instituto que estava previsto numa lei, ele é revogado, mas ele é inserido basicamente o mesmo texto, a mesma preocupação com o mesmo bem jurídico tutelado, nós estamos diante aqui do princípio da continuidade normativa típica. Não é? Aquela norma que tipifica um ato, ela continua, mas continua em outro diploma. Tá? E nós veremos que quando tratamos desse título 12 do Código Penal, esse novo título, nós teremos vários exemplos de continuidade normativo típica. Joia? Então não esqueçam que esses institutos são institutos primários, institutos estudados lá muito na universidade, que fazem parte então aqui da leitura da parte geral do Código Penal, que se aplica a todo o Código.
é muito importante da análise para que nós não acabemos aqui caindo em algumas pegadinhas ou não entendendo o motivo pelo qual alguns institutos podem ser aplicados aqui. Tudo bem? Joia? Vamos lá? Estamos a ver aqui ainda nesse bloco conceitos iniciais antes de entrarmos aos tipos. Vamos continuar? Vem aqui então comigo, pessoal, dando continuidade no nosso tema. Vamos falar também da natureza jurídica desses crimes. Mas, professor, o que é a natureza jurídica? A natureza jurídica é basicamente o que representa aquele crime no ordenamento. Quais são as consequências dele e o que ele vai atingir. E aqui nós temos uma diferença bem legal, muito importante. Joia, porque nós já tivemos embates doutrinários a respeito da natureza jurídica. Vamos ver? Vamos lá. Então veja, a doutrina pátria e a jurisprudência dos tribunais superiores eram pacíficas em considerar os crimes tratados pela Lei de Segurança Nacional como crimes políticos, pessoal. Como? Conjugando-se as condutas aos requisitos de ordem subjetiva e objetiva dos artigos 1º e 2º da referida lei, conforme bem aclarado, então, no recurso constitucional 1473 de São Paulo, julgado pelo STF em 2017. Então, vem aqui comigo, vamos pensar nisso, vamos entender, tá? Então, até a revogação da Lei de Segurança Nacional, o STF balizou, firmou que os crimes da Lei de Segurança Nacional eram crimes políticos, tá? Mas pautado no que, professor? No artigo 1º e 2º da lei. Requisitos objetivos de ataque a determinadas instituições e o elemento subjetivo, o que animou a gente a perpetrar aqueles atos, que eram justamente crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a ordem constitucional, ou seja, o STF fez essa análise e a doutrina aceita isso. Lógico, sempre acharemos doutrina em sentido diverso, mas a doutrina de forma majoritária, corroborando esse entendimento do STF, diz sim, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo, a Lei de Segurança Nacional, quando nós tivermos evidenciado ali os requisitos objetivos, o ataque a determinadas instituições, que são fundamentais para aqui a ordem democrática do país, e o elemento subjetivo que anima o agente está vinculado, então, a esses bens jurídicos, a justamente agredir a ordem constitucional, nós estaremos diante de crimes políticos. Tudo bem? Joia? Eu trouxe até ali, vamos fazer uma leitura rápida aqui do artigo 1º e 2º dessa lei que está revogada. Quer ver? Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse artigo 1º aqui é da Lei de Segurança Nacional, já revogado, tá bom? Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão o quê? A integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito, e a pessoa dos chefes dos poderes da União. Esse artigo 1º trata dos requisitos objetivos. Então, o STF conjugou esses objetivos com os subjetivos. Vamos ver? Olha aqui, ó. E aí tem o artigo 2º, tá? Olha, artigo 2º. Quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em outras leis, levar-se-ão em conta para a aplicação desta lei o quê? A motivação e os objetivos do agente, ou seja, um requisito subjetivo, e a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Tudo bem? Joia? Então, isso era como era visto. Mas e agora, professor? Continua-se, porque revoga... Qual que era a base aqui? Artigo 1º e 2º da lei. Mas foi revogado. E agora? Como fica? Vamos ver? Vamos continuar aqui, olha. Entretanto, com a revogação da lei, a doutrina se divide, pessoal. Lógico, nós teremos mais embates ainda, mas eu trouxe aqui duas posições quanto à natureza jurídica agora desses crimes. Douglas Fischer, então aqui em um lado desta base doutrinária, Douglas Fischer aduz, Douglas Fischer aduz que se trata de crimes políticos. Então ele diz aí, são crimes políticos, desde que presentes dois requisitos: a ordem subjetiva e objetiva, ou seja, a motivação e objetivos políticos do agente, e a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional,
ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito. Volta aqui comigo. Pessoal, basicamente está usando o quê? Os artigos 1º e 2º da Lei de Segurança Nacional. Então, Douglas Fischer ainda, não é, em relação, calma lá, em relação aos novos crimes que nós veremos nos próximos blocos, tá? Em relação a esses novos crimes inseridos aí no título 12, Douglas Fischer mantém a posição de que eles ainda se tratam, por nós termos então a aplicação muito ali do princípio da continuidade normativa típica, ele defende que nós teremos ainda ali, não é? Estamos diante ainda de crimes políticos, mas qual é a base dele? Os artigos revogados da lei 7170 lá de 83, né? Então vejam que nós temos aqui uma certa dificuldade em compreender. Até confesso que eu acredito, né? Nós veremos a outra posição, quem sou eu para dizer que posição é certa ou é errada, mas no meu sentir, como eu vou agora, né, alicerçar um pensamento, uma construção de que aquilo é um crime político com base lá nos ditames de uma lei já revogada, com base lá numa lei já revogada. A mim parece um pouco temerário, né? Por isso que eu me filio, e não estou aqui dizendo que vocês devem, não, nada disso, mas eu me filio a outra corrente doutrinária que diz, realmente não há mais crimes políticos, né? Vamos falar dela? Sim, vamos falar no próximo bloco, nós já voltaremos para dar continuidade, tá bom? Aguardo vocês.